Saudações a todos, mais uma vez, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Mansabila, sou um dos funcionários da firma NL. Nós estamos a fazer uma série de vídeos onde estamos a falar acerca do visto de diversidade. Esse é o 6º vídeo, já fizemos vários vídeos onde falamos um pouco sobre o sorteio, falamos sobre o visto, falamos dos documentos necessários e falamos do DES 260 no vídeo passado. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a entrevista do visto americano. Então, vem conosco. A ideia inicial não é aqui ensinar as perguntas e a resposta, porque até então não existe um padrão de perguntas, não tem perguntas que servem para todos, não. Tem algumas perguntas que vêm para alguns ou para outros, mas o que nós vamos fazer aqui é dar o objetivo pela qual existe essa entrevista, porque eu tenho recebido perguntas de muitas pessoas que dizem que eu já fui selecionado, eu já ganhei, por que tenho que submeter mais a uma entrevista? E ainda o pior, posso ser reprovado na entrevista, se eu não responder bem, não me é entregado o visto. Eu vou fazer aqui uma analogia e disso vai partir, vocês vão entender por que da existência dessa entrevista. Imaginemos nós que o senhor ou a senhora tem um irmão, esse irmão tem filhos, tem muitos filhos em casa, e ele não consegue dar conta de todos os filhos que ele tem, por conta de questões financeiras, ou a própria casa onde ele mora não tem espaço suficiente, e você como irmão deseja ajudar o teu irmão a pedir um dos filhos dele a viver contigo, só para desafogar a enchente das necessidades que o irmão tem. Então, trazendo para a tua casa, obviamente você vai procurar aquele filho que não lhe dá problema ou que não vai lhe causar problemas. Vai pegar aquele que não tem problemas de saúde, vai procurar aquele que não tem problemas com a justiça, para não ter que vir e mexe, bater na tua porta na polícia à procura do filho do irmão, para não ter aquela necessidade de estar a correr a todo momento nos hospitais e tudo mais, para não ter que trazer um indisciplinado na tua casa que entra a qualquer hora do dia, ou até então às madrugadas a pessoa já está na cama e a criança está aqui entrar em casa. Então, a tendência é você procurar aquele que facilita o teu trabalho. Você vai ajudar o teu irmão sem se prejudicar. Então eu faço essa analogia para tentar explicar que a entrevista é uma espécie de filtro, onde o agente consular vai, com base na lei dos Estados Unidos, verificar se você está em condições de estar nos Estados Unidos. Se for alguém doente, como já vimos nos vídeos anteriores, que determinadas doenças não são permitidas. Se for alguém que já possui crimes, já tem antecedentes criminais, já foi preso e teve há mais de 2 anos, essa pessoa também não terá o visto aprovado. Se for alguém que não terminou o ensino médio, no mínimo ensino médio, não tem uma profissão, daquelas profissões que é exigido para o sorteio do visto de diversidade, você também não será bem-vindo, não terá aceitação. Esse é o objetivo pelo qual existe a entrevista, para fazer uma análise do perfil e saber se você está em condições, tanto condições financeiras, condições econômicas, de se manter nos Estados Unidos. Lembrando que o governo americano não vai te dar casa, não vai dar trabalho, não vai te dar nada. Você ainda tens que pagar para conseguir o visto. Então, é essa análise que vai ser feita. E para se preparar, conforme já falávamos nos vídeos anteriores, você vai levar um conjunto de documentos. Chegando na entrevista, você vai passar no processo de triagem para ter acesso à embaixada e às salas de entrevista. Vão pegar os seus documentos, vai ser analisado os seus documentos. Se tiver a faltar um ou outro documento, dependendo do documento, podem pedir para trazer no mesmo dia ou num outro dia, dependendo do tipo de documento. Não são todos. Tem aqueles documentos que são capitais que você, se não entrar com ele, pode perder a entrevista. Então, esteja a consciência de ter todos os documentos completos para não falhar naquela data de entrevista. Se faltar o envelope do hospital, não vai ter a entrevista. E o agente consular é uma pessoa que estudou e tem
tem tido contato frequentemente com pessoas, são pessoas que estudaram muito e sabem detectar mentiras. Não vai querendo inventar história, e a história pode não ser muito bem construída, o agente consular se aperceber com base os teus documentos, porque nós falávamos no vídeo anterior que a DS 260 você vai preencher com os teus dados, o agente consular vai ter no seu computador o teu DS, as tuas informações, e ele vai fazer perguntas e vai olhar para o computador para comparar se as respostas que estás a falar são as mesmas que ele está a ver no computador, ou as perguntas que ele tiver a fazer são as mesmas que estão, as respostas são as mesmas que estão nos teus documentos oficiais daqui de Angola, porque 90% da entrevista é feita no teu DS. Mais os outros 10% é visto nos teus documentos, como o certificado de habilitação, o registro criminal contém informações onde ele vai se aperceber se você tem ou não problemas com a justiça. Então, sempre, e nós falávamos no vídeo passado, por isso que é muito importante os cuidados ao preencher a DS 260, porque vai ter interferência no momento da entrevista. Ele vai olhar se a pessoa, por exemplo, estudou fora de Angola e não mencionar na DS que estudou fora de Angola, muito facilmente vai ser descoberto que não deu a informação completa. E divergência da informação é suficiente para ter o visto negado. Então, vá preparado. Quando preenche a DS 260, você tem a cópia da informação que você escreve, revisa esse documento. Também presta atenção em todos os teus documentos, principalmente os documentos como o certificado de habilitação, porque algumas perguntas vêm do certificado de habilitação. O nome do diretor, só para terem uma ideia. Aqui em Angola, existem colégios que não emitem certificado. O certificado depende de outras escolas, que são escolas estatais. E muitas das vezes, até já aconteceu comigo, uma vez quando eu fui fazer a matrícula para o ensino superior, ia fazer para o concurso, o concurso que a UAN faz. Então, quando perguntaram para mim o nome da escola em que eu estudei, eu falei o nome do colégio, porque eu estudei num colégio. E eles ficaram lá à procura desse nome no sistema e não aparecia. Depois eu lembrei que os colégios não emitem certificado, mas sim a escola que estão afiliadas. E eu falei o nome da escola que o colégio que eu estudei estava afiliado. Só assim que eles encontraram o nome no sistema. Imagina você, no momento da entrevista, fazer uma pergunta sobre o diretor da escola. Você vai querer, se não tiver atenção a essas coisas, você vai querer falar o nome do diretor que tinhas no colégio. E o certificado não é aquele. Tem que ter em mente o nome do colégio, aonde você estudou. Eu já vi casos de pessoas a perguntarem a cor do colégio. Isso varia também de entrevista para entrevista. Cada caso é um caso. E eu falo sempre para as pessoas, tenham cuidado quando vocês vão buscar. Às vezes eu vejo as pessoas acompanharem, é bom, mas tem que ter muito cuidado. Eu vejo pessoas acompanharem vídeos, áudios de pessoas que passaram na entrevista. Saibam que cada caso é um caso. A entrevista de um solteiro é diferente da entrevista de um casado. Tem coisas que vão perguntar para o casado que o solteiro não vão lhe perguntar. Então, essa diferença, você tem que ter consciência dessa diferença, porque há quem acha que por o fulano não lhe perguntaram isso, eu não vão me perguntar. Ou porque perguntaram isso no fulano, a mim também vão me perguntar. Não necessariamente. Então, cada caso é um caso. Tenha consciência de levar os documentos certos. Se for casado, tem que ter a documentação de casado. Às vezes pedem prova para o casado. O agente consular pode não ficar muito confiante naquilo que é a vossa união, apesar de ter lá o assento de nascimento, ele pode pedir provas adicionais e você tem que ter provas que comprovam que o casamento já é sólido, já é antigo. Se tiver filhos, melhor ainda. Também para aquelas pessoas que já tiveram fora de Angola, se for possível, leva um ou outro documento que prova que você estava fora, e tem que ter o registro criminal desse país que você esteve fora, ou esteve a visitar nesse período que você saiu. Se for a menos de 6 meses, não precisa mencionar esse país, mas só se tiver mais de 6 meses dentro desse país. Das várias perguntas, só para ter ideia, há quem acha que é tudo muito óbvio. Não. Existem coisas que a pessoa, se for responder pelo achismo, vai complicar o seu processo.
Eu vou exemplificar com essa determinada pergunta. Eu vou fazer essa pergunta, você responde na tua mente e depois vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta. Se eu perguntar, imagina você na entrevista do visto americano e o agente consular lhe perguntar, vai para onde? Qual seria a tua resposta? Provavelmente você respondeu que vou para os Estados Unidos. E essa não é uma resposta correta, porque o agente consular já sabe que você vai para os Estados Unidos, você já está dentro da embaixada dos Estados Unidos. Então ele não quer essa informação, ele quer saber qual é a cidade, qual é o estado que você vai. Então tem determinadas perguntas que as pessoas respondem por aquilo que eles acham que ser o óbvio, e não é isto. Você tem que ter consciência do que o agente consular quer saber com cada uma das perguntas. E conforme eu já disse, o agente consular é alguém que entende muito da psicologia. Ele pode trazer perguntas comprometedoras ou com perguntas para baralhar a tua mente. Isso no objetivo de buscar alguma verdade. Muita gente tem um visto negado porque as pessoas chegam na entrevista e ficam nervosos ou inseguros. E o agente consular consegue perceber a insegurança por parte da pessoa. E aí alguém pode falar, não, é natural a pessoa ficar nervosa. Para o entendimento de alguns agentes consulares, podem achar que você está a esconder alguma coisa. E ele tem técnicas, que não esqueçam que eles lidam com muita gente. Todos os dias, em 5, 10 minutos, eles atendem uma pessoa e eles têm ideia de que a pessoa está a falar a verdade ou está a falar alguma mentira. São pessoas que também estudaram muito a linguagem corporal. Ele consegue levar um entendimento daquilo que é a tua expressão facial ou as tuas reações. Determinadas perguntas que o agente consular faz, eu entendo que ele não quer saber a resposta certa, mas simplesmente quer ver a tua reação face a essa pergunta. Um exemplo, ele pode te perguntar quem foi o teu professor de uma ou outra disciplina. E a pessoa pode falar um nome aleatório, por exemplo, João, e passado um tempo o agente consular repetir a mesma pergunta. Isso só para ver a consistência com a tua resposta. Há quem não memorizou, respondeu por responder e naquele momento pode responder com um outro nome e aí vai ter divergência da informação. Então tenha muito cuidado, porque não há intenção nenhuma da parte do agente consular em negar o visto, mas muitas das vezes isso acontece porque a fraude é muita. As perguntas, por isso também que eu não vou entrar no mérito das perguntas, porque aquilo também muda consoante o tempo. Quanto mais pessoas vão entrando, surgem novas perguntas e surgem novas dúvidas. Só para ter uma ideia, no princípio de 2022, existiam perguntas que atualmente não se faz. E tem perguntas que não se fazia, que atualmente se faz. Então, eles também vão se atualizando em função do tempo, em função daquilo que as pessoas vão respondendo. Existem perguntas muito simples, principalmente quando se fala em dados pessoais, nome da pessoa, onde é que a pessoa vive, esses dados mais básicos. Tem perguntas que têm a ver muito com a tua profissão, vão querer saber onde é que você trabalhou, onde é que você trabalha, qual é o teu salário, isso para eles ter ideia se você vai ter capacidade financeira para os gastos da viagem. Em alguns casos, ele nem vai pedir o documento, só pela confiança das respostas que você vai dando, ele pode não pedir determinados documentos. Mas se ele encontrar dúvida e inconsistência na resposta, pode pedir documentos adicionais para ele ter certeza daquilo que você está falando. Um conselho que eu deixo: seja pontual, chega no horário certo. Se for com alguns minutos de antecedência, melhor, porque isso vai lhe ajudar a manter a concentração. Se chegar já com pressa ou acima da hora, aquele atraso já pode deixar um pouquinho muito mais apreensivo. Então, chega no horário certo. Tenha cuidado com aquilo que você vai se apresentar, com a tua vestimenta. Não usa qualquer roupa, porque até pela nossa forma de vestir transmite mensagem. Tenha cuidado com aquelas pessoas que vão entrar com família. Tem aquelas mães que a criança começa a fazer aquelas confusão e a tendência é querer bater na criança dentro da embaixada. Isso não é bom, porque passa a imagem de uma pessoa violenta e não é bom nos Estados Unidos. Então tenha muito cuidado com isso. Não leve objetos desnecessários, porque quando vai chegar na entrada não vai passar um telefone. Tem aquelas pessoas até que
querem levar alguns documentos, alguns comprovativos no telefone, não façam isso, porque o telefone fica já na entrada e você não terá como provar determinados documentos apresentando o seu telefone. E talvez você pergunta, quanto tempo demora a entrevista? A entrevista é muito curta e muito objetiva. Em 5, 6, 10 minutos você já tem a entrevista feita. Porque até então tem dias que fica muito cheio e ele não vai querer queimar tanto tempo com uma pessoa, porque tem muitas outras pessoas a atender. Então, em regra, tem sido muito curta. Em 5 minutos, 10 minutos, tens a entrevista feita. Para aquelas pessoas que entram com a família, todos os membros da família serão entrevistados, dependendo também do agente consular. Tem aqueles que podem simplesmente perguntar para o candidato principal, tem aqueles que podem perguntar para o candidato principal, para a esposa e para os filhos. Tanto os filhos de 2, 3 anos de que saibam falar, podem fazer uma ou outra pergunta para ter certeza se realmente são teus filhos, e tem sido isso. O resultado da entrevista saberás no mesmo dia que tiveres a ser entrevistado, se o visto foi aprovado ou se o visto foi negado. O agente consular vai lhe informar naquele momento e estarás consciente de que o meu visto foi aprovado ou foi negado. Então é isso que eu tinha a compartilhar convosco. Tudo que eu peço é que vocês buscam assessoria de pessoas experientes para terem mais detalhes para o teu caso em específico. Eu falei do modo geral, mas cada caso é um caso. Eu aconselho sempre isso, tanto para os vistos de diversidade, como os vistos de turismo, vistos de estudante. Você tem que entrar para a entrevista preparado. E esse conteúdo que eu partilhei convosco serve para todos os outros vistos. Tanto para quem vai pedir o visto de turismo, quase a informação é semelhante, os vistos de estudante. Nós aqui temos feito preparatório, nós orientamos as pessoas para ter a chance de ter o visto aprovado. Não garantimos o visto, mas demos detalhes, porque aqui praticamente nós lidamos com informações de entrevista quase todos os dias, todos os meses. Tem sempre alguém a entrar na entrevista e nós soubemos as perguntas frequentes que os agentes consulares fazem. Então, para te ajudar a se preparar, porque algumas pessoas não é questão de não saberem, mas é por não pensar naquela informação por muito tempo, pode chegar lá e não lembrar da resposta. Eu tenho um relato de pessoas que determinadas perguntas, naquele momento ele esquece, e quando sai da embaixada do outro lado da rua, a resposta vem na mente. Então, o objetivo com a nossa preparação é deixar você familiarizado com as perguntas, não é ensinar as respostas corretas, mas sim te lembrar das perguntas e você, com base na realidade do teu processo, se preparares para essas perguntas. Então, buscam ajuda de agências, ajuda de advogados de imigração, pessoas que lidam com esse tipo de processo a todo momento. Se quiser também ajuda da firma NL, você pode ver, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e nós daremos essa assessoria. Pode também tirar dúvida, nós deixamos os nossos grupos do WhatsApp, onde nós tiramos perguntas, dúvidas, e você pode interagir conosco. Tudo que nós pedimos é que você deixe um like no vídeo, deixe o teu comentário, pode deixar também a tua pergunta aqui no comentário do vídeo e nós vamos responder a tua pergunta. Partilha este conteúdo com quem precisa, partilha com pessoas que têm interesse em sair de Angola, viver nos Estados Unidos. Partilha, nós pedimos que você partilhe a playlist completa para que a pessoa tenha a informação de forma completa. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo e nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar dos motivos de negação de um visto, principalmente dos vistos de diversidade. Nós vamos dar aqui algumas dicas por que um visto, na maior parte dos casos, é negado e eu conto com vocês. Então, estamos juntos. Um forte abraço.